Olá, como vocês estão? Vamos ao nosso terceiro dia com mulheres incríveis da Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre uma mulher incrível e eu quero ver se vocês acertam. Ela está lá em Juízes, isso, já sabe quem é, né? Juízes, capítulo 5, lá no versículo 7, vai dizer assim: Ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram até que eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. Isso. Hoje nós vamos falar de Débora, essa mulher incrível, essa mulher notável. Lembrando que quando nós falamos em Débora, nós estamos falando, lembre-se que nós estamos falando de uma época em que o Oriente, lembre-se, o Oriente era um lugar onde era regido por homens, né? Toda a história que nós vamos ver, toda a história de Israel se envolve ali o quê? Bastante homens tendo as suas atitudes, homem governando, homem reinando, homem liderando. Mas aí chegamos em Juízes, nessa época em que Israel estava, se bem que Israel estava sempre em luta, né? Sempre em guerra. E aí surge essa mulher que nós vamos acompanhando lá desde o capítulo 4, a partir do versículo capítulo 4 e a partir do versículo 4 vai falar de. Começa ali falando de Débora. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Então, vocês imaginam a situação, imaginam a importância dessa mulher nesses dias. E a história vai contar que, ao que parece, né, a história vai nos contar que ela era simplesmente uma dona de casa. Ó, preste bem atenção, tá? A história vai contar que ela era uma dona de casa, ela era mãe, ela era esposa e um dia ela foi escolhida para servir a sua nação. Aí ela deixa de ser, ela além de ser, ela não deixa não, ela além de ser mãe e esposa, ela acaba também se tornando mãe de Israel, embora o nome dos seus filhos não são citados. Mas a importância é lembrar que naquela época, onde uma região era totalmente regida por homens, Deus levanta uma mulher, por nome Débora, que acaba então sendo escolhida como juíza e profetisa. E todo o povo de Israel ia até essa mulher para pedir conselho. Vai até essa mulher para pedir, olha, consulta os deuses, consulta os deuses. Nós vamos para a batalha ou nós não vamos para a batalha? Nós vamos fazer isso ou nós não vamos fazer? Nós vamos fazer aquilo ou nós não fazemos? Nós saímos daqui ou nós... Tudo o que eles precisavam, eles consultavam Débora. E ela sempre estava ali. Eu fico imaginando as responsabilidades domésticas de Débora. Ela era uma mulher, gente. Uma mulher como eu e você. Uma mulher que tinha sua casa, tinha seus filhos, tinha o seu esposo, tinha os seus afazeres. E todo mundo sabe, toda dona de casa sabe. Com exceção aquelas pessoas que gostam de julgar, nem gostam de falar que mulher não faz nada. Mas todo mundo sabe que ser dona de casa não é fácil. Porque o serviço de casa nunca acaba. Entra ano, sai ano, o serviço de casa está lá. As fábricas, as indústrias, as empresas, elas param.
né? Tem o recesso, tem o pessoal que tira férias, mas quem é dona de casa que consegue tirar férias em casa? Não tem, não existe. Isso não acontece, porque não para. Agora você imagina um dia e toda a história que você vai lendo, Israel está sempre em confronto, Israel está sempre brigando, Israel está sempre lutando, sempre em guerra. E de repente surge uma mulher que começa a profetizar. E é uma mulher de grande responsabilidade. E através das mãos dela, através da posição dela, uma nação é libertada. Já parou para pensar? Mas só que o que é mais engraçado, o que é mais incrível na história de Débora, é que nos dias de hoje nós podemos ser mulheres como Débora. Nós temos a receita, nós já sabemos como fazer, nós sabemos como enfrentar, mas nós temos medo. Nos dias de hoje, nós não precisamos arrumar um lugarzinho para a gente sentar e esperar que as pessoas venham nos consultar. É até bom não fazer isso, né? Porque senão a fila fica enorme. E aí você não faz mais nada. Porque parece que o povo não tem muita sabedoria hoje em dia. Mas Deus nos chama como mulheres, como Débora, para que nós possamos o quê? Nós vamos libertar a nossa nação? Nós vamos levantar com posição assim de não, eu estou aqui para libertar o nosso país, estou aqui para libertar o Brasil, mas Deus pode usar você como uma mulher virtuosa, como uma mulher líder, como uma mulher guerreira dentro do seu lar, dentro no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente familiar. Às vezes, muitas vezes, nós achamos que quando Deus nos separa para uma grande obra, nós achamos que essa obra é sempre fora. Não é que você não possa ir fora. Você pode sim, pode. Se Deus te chamou para essa grande obra e para te levar para lugares distantes, sim, Ele pode fazer isso, Ele pode realizar isso. Mas pense na situação que você está se envolvendo ali, pense na situação do seu lar, pense na situação da sua igreja, pense na situação da sua rua, pense na situação dos seus vizinhos, pense na situação da sua cidade, aí você pensa na situação do seu bairro, da sua cidade, e depois do seu estado, e depois do seu país. Às vezes nós queremos alcançar o impossível, sendo que o possível mínimo está aqui dentro do nosso lar. E tudo que você precisa fazer, olha, nós temos a receita. A única diferença é que nós não temos coragem. Porque às vezes nós colocamos assim, mas o que vão falar de mim? Você imagina Débora nessa situação, você imagina Débora nesse tempo, lembrando que nós estamos falando do Oriente, gente. Nós estamos falando do Oriente. Isso aqui está se passando há mais ou menos 586 anos antes de Cristo. Antes de Cristo. Porque quando nós vamos lá no Novo Testamento, nós vemos a importância que Jesus dá para as mulheres. Aqui não. Se você for pegar e você for ler todo o Antigo Testamento, e você for estudar, você for analisar, você for procurar, você vai ver que a única o motivo, a existência de muitas mulheres ali era crescer, casar, ter filhos, cuidar da casa, do esposo e dos filhos. Era isso. Mas naquele momento, naquela época em que Israel estava passando por aquela situação, Deus levanta uma mulher que ela tem coragem e ela está ali para responder, para orar, para ser usada por Deus, e ela vira juíza e profetiza naquele
lugar. E hoje é dia de Deus fazer a mesma coisa na minha vida e na sua vida. Tudo que nós precisamos é ter coragem, nos posicionar e falar: Senhor, eis-me aqui, eu quero ser bênção na sua casa, eu quero ser bênção, eu quero ser usada nas suas mãos. Lembrando que Débora era esposa, mãe e dona de casa. Isso quer dizer que você, para fazer a obra de Deus, não pode, hipótese alguma, abandonar a sua família, abandonar o seu lar, abandonar os seus filhos, mas tem como. Deus, aleluia, nos dá a capacidade de fazermos várias coisas. Então, a única coisa que você precisa fazer é administrar o seu tempo. E você administrando o seu tempo, e ainda nós temos que trabalhar fora e fazer outras coisas, e chegar em casa, e é janta, e é criança, e é isso para quem tem os seus maridos, e é esposo, e tantas outras coisas. E aí você fala: como eu vou ter tempo para ser uma profetisa? Como eu vou ter tempo para ser usada nas mãos de Deus? Quando nós colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor e falamos: Senhor, usa-me. Ah, Senhor. Lembra da canção da Aline Barros? Usa-me, Senhor, usa-me. Deixa que o Senhor te use. Deixe que Deus te levante nessa época. Deixe que Deus te levante nesse tempo como uma mulher valorosa, como uma mulher virtuosa, como uma mulher que precisa ser usada nas mãos do Senhor para resgatar das garras de Satanás outras mulheres que precisam ouvir, outras mulheres que estão lá, que já não tem mais esperança, que já não tem mais ânimo para fazer nada, mas eu tenho certeza que ela vem da sua vida. Ela vai conseguir, ela vai se reerguer e você vai testemunhar da grandeza do Senhor. E Deus vai te dar condições de você administrar a sua casa, o seu esposo, o seu trabalho, a obra do Senhor. Nada vai ser feito e largar, fazer um e deixar o outro. Eu tenho certeza que quando você se posicionar, quando você falar assim: Senhor, eu tenho a receita, eu sei como é que faz, eu só preciso fazer. A partir desse momento, tenha certeza que o Senhor vai te dar graça em tudo que você fizer. Então, estamos em tempo de levantar mulheres nessa geração, como Débora, mulheres virtuosas, mulheres que estão à disposição do reino, mulheres que abrem a boca, que profetizam, que falam. E aí vai uma pergunta: por que você parou? O que aconteceu que você parou? Lembre-se que existem pessoas que estão esperando você se levantar como Débora e fazer, ser usada nas mãos de Deus. Ah, mas se passaram tantas coisas, mas resgate, busque lá dentro aquela mulher extraordinária que você foi um dia. Eu tenho certeza que Deus vai te usar poderosamente. E fazendo assim, grandes coisas estão por vir. Grandes coisas o Senhor irá fazer através da sua vida, através da pessoa que você é. Tenha certeza disso. E esse foi mais um dia de mulheres incríveis que a Bíblia que foi deixado na Bíblia por nós, para nós. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.